Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Físio na UTI. Hoje estamos com o 6º episódio da série Físio na UTI do Zero. Você sabe quais são os cuidados que você tem que ter com a biossegurança dentro da UTI? Você já parou para pensar nisso? Roda a vinheta aí que a gente vai falar sobre isso já já. Sou o professor Daniel Lago, aqui do canal Físio na UTI, e a temática do nosso 6º episódio é biossegurança na UTI. Quando você começa a trabalhar na UTI, uma série de informações vão ser passadas para que você tenha todo o cuidado para, no final das contas, evitar infecções. É o principal motivo da gente pensar na segurança dentro da UTI, porque a gente sabe que o hospital é um ambiente contaminado, a UTI é um ambiente contaminado, e se a gente não se cuidar e não se precaver de algumas coisas, eu posso estar de alguma forma levando o problema para o paciente, assim como eu posso estar adquirindo alguma coisa do paciente para mim. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Mayara Gabriele, que vai ajudar a gente a discorrer um pouquinho mais sobre essa temática. E essa temática é importante assim, pra gente, porque na verdade quando a gente entra no UTI a gente não sabe nem como se comportar direito, né? A gente não sabe o que a gente tem que tomar em relação... Tomar cuidado, né? Quais são as precauções que a gente tem que ter. Onde eu não posso pegar, né? E aí a forma que a gente conduz, né? Os utensílios que a gente usa já são partes importantes nesse processo, né? E a gente pode iniciar falando pela questão do adorno, né? Isso. Que a gente não pode usar brincos, colares, pulseiras, anéis... Relógio. O único adorno, os óculos, né? Porque sem óculos não tem condição. Eu, pelo menos, não vou enxergar nada. Eu até enxergo, mas vai ficar um pouco ruim. Mas não tem aquele negócio de ficar com o relógio pra ficar conferindo os batimentos lá? Não fica, não. A gente confere no monitor. Okay. No nosso lá tem cronômetro no monitor. A gente tem celular, o celular também pode. Celular pode? Não deveria, mas pode. Não deveria. Uhum. Okay. Sim. E é importante isso, né, a gente lembrar, porque às vezes a pessoa vai toda pronta ali, sair de casa, toda... Super arrumado para o seu primeiro plantão na UTI. Vou arrumadíssimo. Chega lá, tem que desmontar tudo. Desmontar tudo. Exatamente, não dá. Então, assim, o adorno, né, que é o ponto que a gente está falando agora, ele não deixa de ser um meio de contaminação. Então, assim, o brinco, o relógio, né, a pulseira, o cordão, de alguma forma pode levar algo de ruim para a UTI, isso pode chegar até o paciente. Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente. Onde a gente trabalha é adorno zero, né, é proibido. E há uma campanha, né, sempre repetida dentro do hospital, do adorno zero para o hospital todo, principalmente para esses setores fechados. E eu, inclusive, sou uma fiscal do adorno, né? O que a gente falou, tá de brinco, né? Avisar que às vezes os colegas, eu mesmo posso esquecer, né? O brinco pequeno, né? Coisinha discreta, a gente acaba esquecendo e a gente já enfatiza pro colega que ainda tá com adorno ali, e ele, opa, deixa eu tirar e tal, né? Porque já se sabe da necessidade e da importância da retirada. E essa função, né, do fiscal é para ser de todo mundo da UTI, né? Porque, assim, é um cuidado para todos, não deixa de ser. Então, todos nós devemos ter esse cuidado de estar alertando o colega que entrou na UTI com relógio, com a pulseira, com a aliança, né, com o anel, para que tire, porque a gente sabe dos benefícios e dos riscos, principalmente, que isso pode trazer para o paciente. Então, o primeiro ponto que a gente está colocando aqui é isso. Vai para a UTI, vai dar seu plantão, tira tudo. É mais seguro para você e é mais seguro para os pacientes, principalmente. Então, não leva nada, vai sem nenhum enfeite, né, sem nada para embelezar. O ambiente da UTI não é para isso mesmo, então tira tudo, né? Tira todo o adorno que você tiver e a gente vai trazer um pouco mais de segurança para o paciente. Outro ponto importante, né, na verdade, falando nessa questão da segurança em si, é a questão da lavagem das mãos, né? Que eu acho que acredito que dentre as outras questões acerca da biossegurança, a lavagem das mãos é o principal ponto, né? Sim, sem dúvida. A gente precisa, né, lavar as mãos com muita frequência quando a gente está na UTI. Né? Tocou no paciente, antes de tocar no paciente, lava a mão, antes de tocar em qualquer estrutura próxima ao paciente, após o contato com qualquer estrutura próxima ao paciente, após o contato com o paciente, é fundamental que a gente lave as mãos. As mãos talvez seja o principal meio de contaminação dentro da UTI. E essa lavagem, ela não acontece de qualquer forma. Sim, né? não é simplesmente... E jogar só água. Isso. E rapidinho ali lavou e tal, só a parte de dentro, né, da mão.
E acabou não, tem todo um processo, tem toda uma orientação em relação à execução Existe de forma uma correta. técnica, né, para lavar as mãos de forma correta, você leva em torno de 40 segundos, né, para realizar a lavagem, tanto com sabão, né, com sabonete, pode ser feito com álcool em gel também, mas sempre lavando a mão como um todo, né, como a Mai falou, não só a parte de dentro, a parte interna, mas a parte de fora, né, a parte externa da mão, entre os dedos, polegar, unhas. Tudo isso tem que ser lavado, porque isso, novamente, vai dar segurança para o seu atendimento, vai dar segurança para o seu paciente para minimizar a chance de contaminação. Imagina só, você está aqui com um paciente que está com uma bactéria multiresistente, né? Você toca nele, você toca em algo que tem algum fluido corporal do paciente, aí você não lava a mão, vai lá para outro paciente, toca nele também, ou até mesmo em você, né? Você vai, coça o olho, passa a mão na boca, enfim, alguma coisa, você vai se contaminar e o risco de levar para casa também, né? Levar para os seus dentro de casa. Então a gente tem que ter esse cuidado sempre. A lavagem das mãos é fundamental e a gente passa por treinamentos muito frequentes, né? Reciclagens frequentes dentro da UTI para reforçar a importância de lavar as mãos. E não só lavar as mãos de qualquer forma, mas lavar as mãos corretamente, nos momentos corretos. Então, saber que tocou em qualquer estrutura, qualquer coisa ao redor do paciente, sua mão já está suja, você vai ter que lavar. Usou luva, não é tirou a luva e passou álcool, né? A luva geralmente tem pó, né? Então se você passa o álcool ali, você vai só grudar aquele pó na mão. Então usou luva, lava as mãos novamente com água e sabão, quantas vezes for necessária. A mão realmente é muito lavada na UTI. E a gente precisa reforçar isso sempre. E facilmente vocês podem encontrar materiais orientando sobre como que deve acontecer essa lavagem, em quais momentos isso deve ocorrer. E geralmente, assim, nas UTIs a gente encontra folders, né, com explicação. Cartazes, folders, né? Com explicações sobre como que acontece esse processo. Aqui onde a gente trabalha, nas pias, geralmente tem colado lá, né, acima da pia, o passo a passo da lavagem das mãos, né, a técnica correta, o tempo, os momentos que eu devo lavar as mãos. Então isso é algo que é reforçado o tempo todo e a gente tem que estar ligado o tempo todo porque é uma segurança para o paciente, uma segurança para você. E aproveitando a lavagem das mãos, falando em mãos, uso de luva, né? Então, a gente usa muita luva de procedimento, principalmente na UTI. Mas, geralmente, é muito comum a gente ver o descuido em relação a isso. Você põe as luvas, aí vai lá, pega em alguma coisa, depois vai lá para o paciente. Ou o contrário, põe a luva, toca no paciente e depois vai tocar em outra coisa. Prontuário, né? Prontuário, papel, enfim, algum dispositivo, alguma estrutura perto do paciente. Você já está contaminando, então esse cuidado com a luva é importante também, né? Cuidado é essencial, né? Então é importante a gente só colocar a luva previamente ao toque ao paciente, né? Porque a luva ela é colocada justamente para isso, né? Ela está lá para isso, para você poder tocar no paciente. E em qualquer estrutura próxima a ele, né? E lembrar que quando você usa a luva de procedimento e faz algum procedimento que de alguma forma tem contato com fluidos do paciente, você vai continuar com ele, você tem que tirar a luva, lavar as mãos, colocar a luva novamente, né? Esse é o ideal. Esse que seria o correto. A gente sabe que no dia a dia a gente não vê muito isso acontecer, né? Existem muitas falhas nesse processo, daí a importância dessas campanhas repetitivas dentro dos hospitais, enfatizando a importância tanto da lavagem das mãos, né, quanto dos cuidados de forma geral com o que cerca o paciente para minimizar a chance de contaminações. E aí, outro ponto que é importante em relação a esses cuidados da biossegurança são os lixos, né? Então, a gente sabe que basicamente existem três tipos de lixo, se não me engano, são três, né? Acho que tem o lixo infectante, aquele lixo normal e tem aquele descartável que a gente vai descartar, que tem pérfuro cortante, né? Então, tem aí basicamente essas três locais para desprezar lixo, cada um tem o seu papel. E geralmente essa parte de descartar o pérfuro cortante fica ali na sala de material, que é próximo onde os técnicos de enfermagem, os enfermeiros vão fazer, né? Preparar as medicações. E aí tem quebra, né, de material, que, como o próprio nome diz, pérfuro cortante. E aí é descartado nessa caixinha. São as seringas, as agulhas, tudo isso. E descartado nessa caixinha específica para esse fim, né? E aí a gente tem os dois outros tipos de lixo que a gente vê mais assim solto ali dentro da UTI, são os vários lixos, né? Que é o comum e o infectante. E é importante que geralmente
no cesto do lixo, né, na tampa que cobre o lixo, tem as especificações de que tipo de material tem que ser descartado ali naquele local. É interessante, né? Onde a gente trabalha tem, né? Não sei se é rotina nos locais, mas é bem interessante você ter ali colado, né, um adesivo, alguma coisa que informe. Nesse aqui eu vou colocar tais tipos de lixo, né? E aqui outros tipos, porque são diferentes. Né? Então, lixos contaminados e não contaminados, digamos assim. Isso. E isso é importante até para quem vai manejar esse lixo, né? E também gera custo para o hospital. Porque às vezes o que acontece? Não se tem uma discriminação direito sobre o que é infectante e o que não é, e acaba se descartando muitas coisas que não são infectantes em lixo infectante. E o lixo, ele gera custo para o hospital, né? Então, às vezes a gente descartar um material que não é infectante em um lixo infectante, acaba onerando mais, né? Aumentando os custos hospitalares, porque o tratamento vai ser diferenciado. Fora a exposição que você tem para o pessoal que vai tratar disso, né? Que vai ter que vai recolher o lixo, que vai separar, enfim. Imagina só você colocar seringa, frascos de vidro dentro de um lixo desse comum, e a pessoa que vai lá manejar se fura, se corta, pode se contaminar, né? Com líquidos corporais, fluidos corporais do paciente. Então a gente tem que ter muita atenção, porque não é só nós que estamos ali, existe a gente falou da equipe, né, no nosso episódio passado, mas existe uma estrutura além, né, para que o hospital funcione, para que a UTI funcione. Então tem a galera que faz a limpeza, que faz a remoção dos lixos, tudo isso faz parte da UTI. Então a gente tem que ter cuidado com eles também, né, para evitar que expô-los também a alguma condição negativa. Então, outro ponto importante em relação ainda a esse aspecto da biossegurança são os isolamentos e as precauções. Então, muitos pacientes que estão na UTI ficam isolados literalmente por alguma contaminação respiratória. A gente viu muito isso na pandemia, né, recentemente, mas algumas outras doenças podem levar o paciente a ficar isolado, em um quarto isolado, todo fechado, em que você vai entrar lá com uma máscara diferente, né, não uma máscara descartável comum, uma máscara N95, por exemplo, né, que protege mais. E durante o isolamento, todo mundo que entrar ali tem que ter esse cuidado, capote, gorro, a máscara N95. Já alguns outros pacientes têm precauções de contato, né, que tem alguma infecção, alguma bactéria que pode ser levada entre o toque, né, o contato na superfície corporal, em fluidos corporais, que pode levar. Então, para esse paciente, eu já posso usar uma máscara simples, luvas de procedimento sempre, capote ou avental, né, descartável ou não, mas eu vou ter um contato diferente com o paciente. E aqueles que não têm nenhum tipo de isolamento, eu vou atender, vou ter um contato muito mais tranquilo, só com as luvas mesmo, com a máscara de proteção, sem essa preocupação a mais com a vestimenta, por exemplo. Isso. E, na verdade, assim, em relação a essa questão do paciente que está em isolamento e não, o que a gente que chama mais atenção, o cuidado maior que a gente tem que tomar atenção é naqueles tipos de capote que não são descartáveis, né? Porque tem toda uma técnica de colocada, de retirada e de como que a gente vai deixar ali pendurado, né? Para que não contamine as estruturas do capote que vai ser utilizado por outra pessoa. Isso, que ainda é conduta em alguns locais, né? O ideal seria, não é o adequado, a gente reaproveitar essa vestimenta e sim, usar descartáveis. Usou, você terminou o seu uso, você joga fora. Quem for lá ter contato com o paciente, pega um novo. Mas infelizmente em alguns locais, até por questão de custo mesmo, de não ter, você usa o capote, atende o paciente, vai lá e pendura ele, outro profissional vai lá, pega e usa o mesmo. Não é o ideal, não é o adequado, mas a gente sabe que é realidade em muitos locais. Né? O melhor seria realmente cada um usar o seu descartável, usou, jogou fora, mas isso não impede da gente ter o conhecimento da forma correta de vestir e de retirar, né, esse avental, esse capote, e até mesmo na hora de desprezar no lixo, qual é o lixo correto para colocar, se é no lixo, se é em outro tipo de dispositivo. Por exemplo, aqueles que não são descartáveis, a gente usa o hamper, né, que é um lixo, né, mas é um local que você despreza somente panos, né, tecidos. Então, no caso, você vai desprezar ali o seu capote para ser lavado, esterilizado e retornar para o uso. Se não tiver o descartável, a gente tem esses que são de tecido, né, que são reaproveitáveis. Então, você tem que saber direitinho, né? Não sei fazer, então já pede orientação, né, da equipe, né, de enfermagem, da equipe de infecção hospitalar do hospital, para mostrar como que você vai se vestir, como você vai retirar e onde você vai desprezar aquele capote que você usou. E em relação ao uso do capote, né, a gente já tinha uma certa cultura antes da pandemia de utilizar em alguns pacientes. Porém, com a pandemia,
todos os pacientes a gente era obrigado a usar. A gente tinha que utilizar aquilo ali e pelo menos a gente teve a sorte de ter treinamentos específicos sobre isso, né? Todo mundo da equipe treinou, passou por uma formação ali de como colocar, como retirar, como desprezar. Mas, né, contudo, depois que passou essa onda maior da pandemia, parece que a gente vai esquecendo, né? Vai deixando de lado esses cuidados, vai tendo menos atenção. Na época, não sei se a Mai concorda, existia um medo muito grande nosso de se contaminar, né? Então, assim, acabava que uma coisa simples, que era para fazer um ato simples, virava assim um terror, porque o medo, né, do micro-organismo ter contato com a superfície da pele era muito maior do que antigamente, né? Que antigamente essas infecções pra gente era meio que de alguma forma tranquilas. A gente estava acostumado com aquilo ali. Né? Mas com a Covid a gente ficou bem mais receosos, né, em relação à colocação correta, à retirada correta, porque o medo de contaminação tirava assim com cuidado e jogava assim. Era o maior cuidado do mundo. E aí foi passando, a gente foi voltando ao normal, né? Que acaba, de alguma forma, tendo menos atenção quanto a isso, mas a gente não pode deixar nunca de baixar essa guarda, né? Porque é proteção pra gente, é proteção pra nossa família, é proteção pro paciente, que é o mais importante. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso bate-papo do 6º episódio da nossa série Físio na UTI do Zero, Biossegurança. Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. E deixar os comentários de vocês abaixo, né? Que assim que possível a gente vai responder. É isso, galera. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.